TV Shalom. Quando eu comecei no evangelho muito nova, eu tinha 10 anos de idade. Eu fazia muito a obra de Deus, eu tinha sede de buscar a palavra, eu tinha sede de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Tanto que quando eu comecei a fazer a obra, eu saía com um bocado de jovens a pé para a igreja. E não era negócio de 1 minuto andando, não. Era 40, 50 minutos andando a pé. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, certo? Andando a pé para fazer a obra de papai, para poder ir para minha igreja, que eu congregava numa igreja longe. E eu nunca murmurei, nunca reclamei, eu nunca falei nada. Eu sempre fiquei na minha posição e continuei firme e forte. Eu me converti numa igreja pequenininha aqui no bairro do Jacitinho. A igreja era de taipa, era isso mesmo. Eu passei 6 meses nessa igreja, o fogo descia, a presença do Espírito Santo era notável naquele lugar. E de lá eu fui para a igreja sede, que foi a igreja pentecostal Tabernáculo do Deus Vivo, liderada, que Deus o tenha hoje, porque ele já dorme no Senhor, que é o profeta e o pastor Eloy Freire de Oliveira. Foi o meu pai espiritual, foi o meu mentor, foi o meu profeta, certo? Congreguei mais de 20 anos da minha vida. Eu servi com muita alegria, eu servi com muito amor, eu servi com muita dedicação. Dentro da igreja eu tomava conta de ciclo de oração, eu tomava conta de jovens, tá certo? Eu organizava festividades, eventos. Eu aprendi muito com a minha liderança, tanto meu pastor Eloy como minha pastora Fátima. Que Deus abençoe a vida dela também, porque ela foi também um porto seguro no meu ministério, dentro da igreja Tabernáculo do Deus Vivo. Então eu tenho como referência segurança. Então hoje eu estou aqui firme na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu me atrevi a começar a obra de Deus na minha vida, né, assim, começar a pregar, a cantar, eu já andava em todas as igrejas. Não tinha um dia que eu não fosse para a igreja. Todo dia eu estava numa igreja diferente. Eu achei, a senhora tá maluca? Todo dia tá em igreja? Sim, todo dia eu ia para a igreja. Porque quem quer faz, não dá desculpa. Esse negócio de dizer, eu vou ficar em casa porque eu não tô a fim de ir para a igreja, você não vai porque você não quer. Porque se você quiser buscar a Deus, todo dia você tem um culto diferente para ir, todo dia você tem uma palavra, todo dia você tem uma adoração para Deus, todo dia você tem uma comunhão com Deus, todo dia você tem, aleluia, uma presença forte com o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que eu fazia obra e eu não perdia tempo. Não tinha fraqueza, não tinha esse negócio de não ir, não. Eu ia. Tanto que uma certa vez eu disse, Deus, eu não aguento mais andar a pé, me dar uma bicicleta, Senhor, para eu poder ir para o círculo de oração, que eu amava círculo de oração. E eu pedi isso em oração ao Senhor, e o Senhor não me deu uma bicicleta, não. O Senhor me deu 4 bicicletas dentro de um mês. Um juiz aqui em Maceió me deu uma. Um pastor, um grande amigo meu, trouxe uma de Recife para mim. E eu ganhei 2 porque foi no período do meu aniversário. Doei 2 e fiquei com 2. E todo dia eu ia para os cultos de bicicleta. Dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Mas como foi, profeta, que começou o ministério de Deus na sua vida? Como foi que a senhora fundou a igreja pentecostal Nação Profética? Vamos lá. Conheça um pouco da minha história, né? O que acontece? Deus usou a pastora Edivânia, lá do Jaraguá, e disse assim, Deus quer que você faça uma campanha na casa da sua mãe, de 7 terça-feira. Eu disse, tá certo, se Deus mandou, tá mandado, eu tô aqui para obedecer. Falei com meu pai, falei com a minha mãe, né? Porque nós que somos filhos, temos que andar debaixo de obediência e da direção dos nossos pais. E eles permitiram, e que terça-feira foi essa que deu a primeira terça, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E quando chegou na 7ª casa da minha mãe, no 7º dia, na casa da minha mãe não coube mais de gente. E Deus tomou a pastora Edivânia mais uma vez e disse, esta obra aqui, ela não pode parar. Deus manda lhe dizer que ele tem uma obra na sua vida e ele quer que você continue. Se ela estiver assistindo esse vídeo aí, ela vai lembrar disso aqui que eu estou falando. E eu durei na casa da minha mãe 1 ano e 3 meses. Eu me lembro que era uma dificuldade imensa,
porque minha mãe tirava tudo da sala da janta, tirava tudo da sala. Comecei a pedir cadeiras emprestadas ali para alguns pastores. Eu levei não na cara, de pastores dizer assim: eu não vou não, tá emprestando cadeira da minha igreja para ela tá fazendo culto na casa dela não. Já começou a perseguição daí, a perseguição na minha vida começou muito nova, não foi agora não, tá certo? E eu levava não na cara. Aí o meu pastor disse: leva a caixinha, o profeta Eloy, leva a caixinha e o microfone, toda terça-feira eu libero, vá fazendo o culto lá. E eu comecei a pedir cadeira emprestada aos vizinhos, a cadeira da minha mãe, até o povo dizia assim: não, pastor, vamos comprar cadeira. E começou ali o início de uma obra, começou ali o início de tudo. Ainda era Tabernáculo do Deus Vivo, eu estava pela liderança do profeta Eloy. E ali a gente comprou cadeira, comprou mesa de som, comprou caixa de som. E ali eu já não estava mais precisando de pedir mais nada emprestado a ninguém. Inclusive, a primeira bênção que eu ganhei foi 20 cadeiras. Um carro, que foi uma pampa, levou na minha porta. E a pastora que me negou de me emprestar 20 cadeiras, ela estava na porta de uma vizinha. Inclusive, ela viu as cadeiras chegando na casa da minha mãe. Quem te humilha hoje, amanhã verá a glória de Deus sobre a tua vida. Eita, que eu já estou sentindo a presença de papai aqui. O culto durou 1 ano e 3 meses. Era gente, a rua cheia de carro, não cabia mais de gente. Era sala da janta e a cozinha. Tinha que tirar tudo para que o povo pudesse participar do culto. Tanto que uma hora minha mãe chegou para mim e disse: minha filha, não dá mais para ficar aqui dentro. Você tem que ver um lugar para poder ir fazer a obra do Senhor. Falei com o meu pastor e ali fui para a primeira experiência. A gente alugou o primeiro prédio. Eu me lembro que era R$170. R$170 era o prédio. Gente do céu, vocês não têm ideia do que eu tô falando. Primeira experiência, a gente foi para dentro e o nome da igreja era Casa de Oração do Tabernáculo do Deus Vivo. Lá dentro ganhei almas, lotou de gente, já não cabia mais. Quanto tempo a senhora passou nesse prédio? Eu passei nesse prédio 1 ano e 3 meses. Até Deus levar algumas outras pessoas no nosso ministério e dizer: pastora, não dá. Eu era missionária, aliás. Até chegar um pessoal lá na nossa igreja e dizer assim: olha, é o seguinte, não dá pra gente ficar mais aqui, o lugar é pequeno, não comporta mais ninguém, então vamos atrás de prédio. Então nós começamos a andar aqui no Jacitinho, atrás de prédio, atrás de igreja, e conseguimos um prédio. Era uma escola e estava fechado. Alugamos. E eu saí de um prédio de R$170 para um de R$400. Entramos com tudo, pregamos a palavra do Senhor. O profeta Eloy foi que inaugurou a igreja, que foi meu pastor, que Deus o tenha na glória. A igreja Tabernáculo do Deus Vivo, tá certo? Inaugurou o prédio. Lotou tanto de gente, que não coube, eu tive que quebrar as paredes. E aumentei, que hoje é o prédio que eu estou. Entendeu? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Quando o meu pastor, o profeta Eloy, me chamou no gabinete dele, ele disse: filha, Deus vai me tomar para a glória. Eu não vou ver mais o arraiar de 2013. Deus vai me levar e você precisa fazer a obra. Eu quero lhe liberar. Eu digo: mas pastor, eu não quero sair da igreja. Eu quero continuar no Tabernáculo Deus Vivo. Eu amo essa obra. Que por mim, eu não teria saído da minha igreja. Até hoje eu estava lá. Mas os planos de Deus não são os meus planos. Eu nunca fui uma ovelha de vários pastores. Eu nunca fui ovelha de várias igrejas. Eu aceitei Jesus na igreja Tabernáculo do Deus Vivo. Eu tive um pastor que o nome dele foi Eloy. Uma pastora que o nome dela foi Fátima. E quando ele falou para mim, ele disse assim: filha, Deus manda lhe dizer o seguinte, que você abra o seu próprio ministério. Eu estou lhe abençoando porque Deus vai me levar e você precisa tocar a obra para frente. Não se filie a ministério nenhum, foi o que ele me disse. Não se filie a ministério nenhum. Saí naquele dia muito triste da igreja, porque ele disse que Deus já tinha falado para ele que ele ia morrer, que ele já sabia até o ano,
sabia tudo direitinho. Deus já tinha falado para ele isso. Quem conhece o tabernáculo do Deus vivo, quem conhece o profeta Eloi, sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando mentira aqui. E nem estou querendo me promover em nada, até porque eu já tenho meu nome. É a minha história, é o que eu vivi, foi isso que eu vivi. Então o que acontece? Nesse exato momento, eu fui para a igreja, falei com a minha família, com meu pai e minha mãe, falei com o meu povo, tinha um advogado lá na igreja. Ele disse, então a primeira coisa que a senhora tem que fazer é escolher um nome e a gente abrir o CNPJ. Porque quem quer faz, não dá desculpa. Esse negócio de ter ministério e passar 10 anos e o ministério ainda não é registrado, vai se cuidar, pastor, que isso aí tá errado, viu? Cuida do teu ministério, cuida do que o papai, ó, colocou nas tuas mãos. E eu disse, qual vai ser o nome? Aí um dava uma ideia, outro dava outra ideia, outro dava outra ideia. E eu, sem nome de ministério, eu digo, eu vou orar, Deus me dê direção. Até o dia que Deus tomou um jovem, eu chamei ele, e eu disse, eu quero que você faça 3 desenhos na minha igreja. Que do altar eu quero olhar para a parede do fundo e eu quero ver os 3 desenhos. Ele fez, o que é que a senhora quer? Eu disse, quero 3 bandeiras. A bandeira do Brasil, a bandeira de Alagoas e a bandeira de Israel. E ele disse, tá certo. E ele estava desenhando. Só que na bandeira de Israel ele colocou uma frase. E a frase que ele colocou foi nação profética. Quando eu vi ele colocando esse nome, nação profética, debaixo, Deus falou, Igreja Pentecostal, Nação Profética. Eu disse, é essa, papai? Ele disse, é. Esse é o nome do ministério que eu vou te dar. Por quê? O meu ministério, tem muita gente que me critica. Eu sou muito perseguida pelos dons espirituais que eu tenho. Só que, ó, o sangue aqui da minha veia corre azulzinho. Tabernáculo do Deus vivo. Jamais eu vou renegar quem eu sou, o que eu aprendi, o que eu vi dentro da minha igreja. Eu vi milagre, eu vi pessoas ser curadas de câncer, eu vi estrela se apagar, eu vi mar na hora da água, o profeta lá orando, virar fogo. Eu vi muita coisa. Eu vim de uma igreja de mistério, uma igreja profética. Antigamente não tinha rede social não para saber da vida dos outros não, tá bom? Era pai pufo, como se diz aqui o nordestino, o povo de Maceió, tá certo? Glória a Deus, glória a Jesus por isso. E o meu pastor era muito profeta, ele revelava, Deus usava ele para revelar tudo que você puder imaginar. Deus chamava ele e revelava mesmo, tá certo? Então o que eu sou hoje foi o que eu aprendi lá. Lá era uma escola de profeta. O que eu sou hoje eu aprendi lá. Aí vocês veem nos vídeos eu tocando chofar. Tem pessoas que chamam o chofar de berrante. O chofar nunca vai ser um berrante. O berrante você toca quando você vai para uma vaquejada, né? Que tem a vaquejada dos boi e tudo. O chofar nunca vai ser um berrante. Primeiro que o chofar é um instrumento de chifre de carneiro. E o meu chofar veio da Cidade Santa e é um instrumento bíblico. Para você aí que se acha santo demais, bom demais, que é conhecedor da palavra, vai estudar a palavra. O chofar é citado 172 vezes na Bíblia. E hoje é o símbolo do meu ministério. Então o chofar, gente, é o símbolo da minha igreja. Hoje nós temos a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Temos na igreja, eu tenho uma tenda dos mistérios, que eu tenho arca, eu tenho um candelabro, eu tenho o cajado de Moisés, eu tenho uma espada, que é uma réplica de Davi. É uma espada, a minha espada é uma réplica de Davi. É muito profético. Deus me toma, Deus me usa, tá certo? Eu toco o sino, chamando a presença de Deus. Nós temos o leão que sai da boca dele, a água. Então eu vivi milagre, eu vivi vendo o mistério de Deus. Não é negócio que, foi fulano que te contou, foi A que te contou, foi B que te contou. Não, eu vivi milagre. Então meu ministério é um ministério profético. Entendeu? Nós cremos no mover do Espírito Santo, na palavra revelada. Nós cremos nas revelações do Senhor Jesus Cristo, no mover da marcha, porque eu acredito, porque eu vivi isso toda a minha vida, todo o meu ministério. E a senhora nunca saiu de Maceió? Não, não. Eu já viajei esse Brasil todo. Eu já fui para todo o Nordeste, Sul, Sudeste. Eu já andei
para onde você imaginar, já fui levar a palavra de Deus, louvar o nome santo do Senhor. Então aí se iniciou, né, o ministério de Deus na minha vida, que hoje é a Igreja Pentecostal Nação Profética, aqui no bairro do Jacitinho. Temos a nossa sede lá no bairro do Jaraguá, em frente à Marinha, em frente à Associação Comercial, em frente à praia mesmo, tá certo? Temos uma nação profética lá. Temos uma nação profética também no bairro de Santa Lúcia. E tem mais igrejas que estão nascendo para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Hoje sou profeta de Deus, apóstola, tomo conta de mais de 400 pessoas de todas as nossas igrejas, entendeu? E eu louvo a Deus pela vida do meu povo amado, as minhas ovelhas, amo demais, cuido de cada um deles, dou atenção, entendeu? Sou muito zelosa na casa do Senhor. Todos os pregadores que vêm aqui para o nosso ministério, todos os cantores que vêm aqui para o nosso ministério, fica encantado com a nossa igreja. Por quê? Porque a senhora quer ser a melhor? Não. Porque a senhora quer embelezar a igreja? Não. Porque eu acredito que se na minha casa eu quero o melhor, por que para a casa de Deus eu tenho que dar o pior? Na casa de Deus eu tenho que dar o melhor, então tem que ser o melhor som, o melhor púlpito, a melhor tenda, a melhor cadeira, o melhor tudo, entendeu? Tudo tem que ser do melhor para o Senhor. Eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. Então as nossas igrejas não faz feio, são lindas, são organizadas. Temos uma equipe maravilhosa de obreiros, temos uma banda abençoada. Eu tenho um corpo de altar da igreja, que são homens e mulheres de Deus. Eu não estou sozinha. Eu tenho um pai que é pastor, que está comigo desde o início da obra. Ele tem 78 anos, tá certo? É um homem de Deus, pastor Francisco Costa. Tem uma minha mãe também que é pastora, pastora Ivonise Costa, tem 60 e poucos anos, porque tá me faltando a memória. E tem um corpo de altar da minha igreja que está lado a lado comigo, entendeu? A minha família está lado a lado comigo, o meu povo está lado a lado comigo. Os meus amigos que hoje são selecionados, não porque eu quero ser santa, porque eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Então a vida me ensinou que eu tenho que me separar. Eu tenho que me separar. Então hoje as minhas amizades são selecionadas e a minha vida é totalmente dedicada para a obra do Senhor. Tá bom? Essa é a minha história. Eu, apóstola Simone Costa, estou passando aqui para vocês. Que o Eterno abençoe você, sua casa, sua família. E o segredo, como eu disse no início do vídeo, é calar. E o Senhor pelejará por vós. E vós, tenho mais nada para falar para você. Fica na paz.